Olá, sou o Makorati e nesta videoaula eu vou continuar a nossa aplicação CRUD com dataset usando a linguagem C#. Na primeira videoaula eu dei uma visão geral sobre a utilização do dataset e a estrutura da nossa aplicação. Nessa videoaula eu vou iniciar criando o banco de dados. E como eu já disse, nós podemos criar o banco de dados usando diversas ferramentas. Temos a opção de criar no Visual Studio, no Visual C#, que é a ferramenta que eu estou usando, Visual C# 2010 Express Edition, que é uma ferramenta gratuita que você pode baixar do site da Microsoft, registrar-se e ela é completamente funcional. É essa ferramenta que eu estou usando. Então, abrindo aqui o Visual C# 2010 Express, eu tenho aqui no menu a opção View, Other Windows, Database Explorer. Nessa janela, ela vai me mostrar as conexões com os bancos de dados e também eu posso clicar aqui e tem a opção Create New SQL Server Database. Na minha versão aqui, essa opção está desabilitada porque houve um problema aqui com o SQL Server. Eu fui instalar o SQL Server 2008 aqui e eu tinha 2005 e ocorreu um problema que eu preciso arrumar. Então, por isso, eu vou criar o banco de dados usando o Visual Studio. Então, eu vou abrir o Visual Studio 2010. Aqui, a única diferença é que a janela não chama Database Explorer, chama Server Explorer. Mas ela praticamente faz a mesma coisa, mostra as conexões existentes com o SQL Server. Eu clicando aqui, ó, tem a mesma opção, Create New SQL Server Database. As janelas e as opções daqui para frente serão todas iguais, como se fossem executadas no Visual C# 2010 Express Edition. Então eu vou clicar aqui, Create New SQL Server Database. Aqui em Server Name eu vou colocar o nome do meu servidor. De forma padrão, eu posso usar ponto SQL Express, que vai representar o meu banco de dados SQL Express local. E aqui eu vou colocar o nome do banco de dados. Então eu vou colocar um escola. Então, recapitulando, eu informei o nome do meu servidor, né? O nome da instância local, o nome padrão é, aqui no lugar do ponto você pode colocar o nome da sua máquina. Geralmente é o nome da sua máquina / SQL Express. Mas eu posso colocar de forma padrão ponto / SQL Express, que vai representar a instância local do meu banco de dados SQL Server da versão Express, que também é uma versão gratuita. Eu vou usar a autenticação Windows e eu vou colocar, ó, New Database Name, o nome do banco de dados. Quando eu clicar aqui, ele vai criar o banco de dados. Tá? Olha aqui, ele já criou e já exibiu a conexão. Então, olha, eu tenho todos os objetos, né, do banco de dados, né, e o que me interessa aqui são as tabelas. Eu vou ter que criar uma nova tabela. Então, eu vou Add New Table. Ele vai abrir já a janela para me informar o nome dos campos, né, os tipos de dados e as propriedades. Então, seguindo lá a definição da primeira videoaula, eu vou ter um campo chamado aluno ID, que vai ser do tipo int, porque ele vai ser um campo que não vai permitir nulls, e esse campo aqui, ele vai ser minha chave primária. Outra coisa que ele vai ter que ter, ó, ele vai ser do tipo identidade, ó. Eu venho aqui na Identity Specification e aqui onde está isIdentity eu coloco yes. Pronto. Aqui ele já define por padrão o incremento de 1, né? E ele vai partir do valor 1. Então esse campo vai ser auto-incremental, né? Começando de 1, acrescido de 1 a cada vez que eu incluir um registro totalmente controlado pelo banco de dados. Bom, o segundo nome
O segundo campo vai ser aluno nome, que vai ser um nvarchar, né, de 100. Eu vou permitir no uso aqui. O terceiro nome vai ser, o terceiro campo vai ser aluno e-mail, nvarchar 150 e aluno idade, que vai ser do tipo int. Então, aqui é uma tabela com uma estrutura bem simples, né? Geralmente as tabelas têm mais campos, têm uma estrutura mais complexa, mas para a nossa videoaula isso vai servir. Então, a hora que eu clicar aqui no botão salvar, ele vai pedir o nome da tabela e eu vou informar alunos, que é o nome da tabela. Pronto, ó, ele já criou aqui a tabela, né? Posso ver os campos, né? Se eu abrir aqui o SQL Server Management Studio Express, que também é uma ferramenta de gerenciamento que permite você gerenciar graficamente os objetos do SQL Server, ela é gratuita também. Então, ó, eu clicar aqui em Databases, eu vou lá ver, ó, meu banco de dados escola. A tabela foi criada, a tabela alunos, né, as colunas, tá vendo? Aqui ele já fornece uma visão mais do banco de dados, né? A primary key, a chave primária, ela é do tipo inteiro, não nulo, né? Aluno nome, aluno e-mail, aluno idade. Então aqui é a visão do SQL Server Management Studio. Eu poderia entrar aqui, ó, criar o banco de dados aqui, as tabelas, tudo aqui. Tá? É uma outra opção. E eu tenho uma videoaula também sobre o SQL Server, por isso que eu não vou entrar em detalhes. Vamos voltar aqui então para a nossa tabela. Eu tenho a tabela alunos. Então, se eu clicar aqui, ó, e show data table, eu posso até incluir um valor. Eu vou incluir um valor aqui, ó, aluno nome. Macorati, @yahoo.com, idade 45. Bom, como eu disse, tá vendo? Eu não informei o ID e automaticamente o valor 1 foi acrescido. Se eu incluir um outro aqui, ele vai colocar 2 e assim sucessivamente. Então o banco de dados está criado. Então vamos então criar o nosso projeto. Então eu tenho o banco de dados criado, né? Então vamos aqui voltar aqui para o Visual C# 2010 Express Edition. Bom, aqui eu vou criar um projeto, ó. File, New Project. Eu vou criar um projeto do tipo Windows Forms Application. E eu vou informar aqui CRUD dataset. Vou chamar de dataset CRUD, que é o nome aqui do meu projeto, né? Vou clicar em OK. Ó, ele já criou o formulário padrão. Eu já vou renomear esse formulário aqui, ó. Deixa eu clicar aqui para você ver, ó. Eu posso clicar aqui no formulário. Vou dar aqui rename. Então eu vou chamar ele de FRM principal, que vai ser o formulário principal da minha aplicação. Confirmo aqui yes, pronto, né? Então eu vou colocar aqui o texto aqui. Aqui é a janela de propriedades do formulário. Eu clico aqui, ele me abre a janela de propriedades, cadastro de alunos. Vou salvar, né? Ele vai criar um diretório para a solução. Aqui, ó. Tá? Com esse, o nome da solução vai ser dataset CRUD, né? Poderia colocar aqui, ó, Windows Forms. Então, com isso ele vai o nome da solução, né, o nome do projeto e o formulário principal. Além desse formulário, eu vou ter um formulário de manutenção, né? Então é um formulário que eu vou usar para incluir e alterar dados. Então eu vou clicar aqui no projeto. Aqui não vai dar para você ver. Então eu vou colocar aqui, ó, em Project, vou colocar Add Windows Forms. Vou incluir um novo formulário no projeto.
Vamos aqui redimensionar a janela para você visualizar. Vou colocar, ó, Windows Forms. Então eu já vou colocar o nome dele aqui, ó. SRM manutenção. Vou dar um add. Pronto. Ele clicou aqui, né? Então eu vou colocar na propriedade text do formulário alterar, incluir alunos. Outra coisa que eu tenho que incluir aqui é o meu arquivo de configuração. Porque, ó, do jeito que está aqui, eu tenho os dois formulários, mas eu preciso da conexão com o banco de dados. Eu preciso trazer os dados para exibir no formulário e, a partir das informações que o usuário informar nos formulários, eu preciso atualizar o banco de dados. Então, para isso, eu vou clicar aqui no Project, Add New Item, e vou selecionar uma opção aqui, ó. Vamos procurar aqui, que é o... Vamos ver aqui, opção, interface, ó, Application Configuration File. É o arquivo de configuração. Aqui eu vou aceitar o nome padrão, appconfig, vou dar um add, né? E aqui, ó, eu vou definir a string de conexão. Configuration, ó, connection string, opa. E aqui eu vou informar add name, que vai ser o nome da string de conexão, né? Eu vou chamar ela de Macorati. Depois eu preciso informar a connection string. Connection. Deixa eu abrir mais aqui, né? Então, aqui eu tenho que informar a string de conexão, que vai ser a string que a aplicação vai utilizar para se conectar com o banco de dados. Como que eu sei qual é a string de conexão? Olha, eu posso vir aqui, onde eu criei o banco de dados, né? Eu seleciono daqui, pressiono F4, ele vai me dar a janela de propriedades. E aqui, ó, eu vou até abrir aqui para você ver, uma propriedade chamada Connection String. Pronto. Só copiar o que está aqui, ó. Aqui. Muito fácil, né? Pronto. Já tenho a string de conexão configurada no arquivo de configuração. Já posso fechar. E agora eu vou definir aqui o meu formulário de manutenção. Eu vou usar aqui os elementos da toolbox, né? Então aqui, olha, eu vou usar um controle Data Grid View, aqui na toolbox, eu estou na toolbox, Data Grid View, para exibir aqui os dados dos alunos cadastrados. Aqui eu vou colocar um botão para alterar, deixa eu acertar mais aqui, aumentar um pouquinho mais, né? Um botão para incluir, alterar, excluir, imprimir. Aqui eu vou colocar um botão para sair, aqui um botão para salvar e aqui um botão para cancelar. Aqui eu vou colocar um text box para procurar.
E eu vou colocar um label aqui, ó. Deixa eu abrir mais aqui. Vou colocar aqui no text. Nome do aluno. Que vai ser o que ele vai ter que informar aqui para procurar. Bom, em cada um desses botões eu vou ter duas propriedades. A propriedade name, né, porque por default ele coloca bottom 1, bottom 2 e não é aconselhável você aceitar o nome padrão. Então eu vou dar um nome onde geralmente eu uso a seguinte nomenclatura. Eu coloco btn, que eu sei que é um button, vou colocar aqui incluir, que esse botão vai ser para incluir. E aqui na propriedade text, vou colocar aqui, ó, incluir. Pronto. Vou repetir isso aqui para o botão 2 e assim sucessivamente. Aqui na text box, aqui eu vou colocar o nome, né? No grid view eu vou colocar data grid view alunos. Ele vai exibir, opa. Então essa vai ser basicamente a minha estrutura desse formulário. Então, para ganhar tempo, eu já concluí aqui o layout do formulário. Observe que eu coloquei aqui um picture box, chamei de pic image, e aqui na propriedade image, ó, eu cliquei aqui e importei uma imagem, né, que estava aqui na minha máquina local. Eu vim aqui, coloquei a imagem aqui, dei um OK e ela está aqui. Importante que aqui eu defini a propriedade size mode como stashed image, né, para ela ficar desse tamanho. Bom, então aqui eu tenho já o layout do formulário principal. Do formulário de manutenção, eu basicamente vou querer exibir o seguinte. Eu venho um label, né, um text box, outro label, outro text box, outro label, outro text box. Aqui é nome, que é meu, então eu venho aqui um label, eu venho aqui em text, coloco o código, aqui vai ser o nome, aqui vai ser o e-mail e por último eu tenho a idade. O único controle que eu não estou alterando na propriedade name são as labels, porque na verdade elas não me interessam muito. Agora, no text box eu vou alterar a propriedade name, né, para restrictir o que é a informação com que ela está relacionada. Então aqui é o txt código. Isso é importante porque na hora de você codificar, você vai saber qual text box é o que, né? txt nome, txt e-mail e txt idade. Bom, ao final, fazendo uns ajustes aqui no layout para ganhar tempo,
a minha interface ficou definida assim. Aqui eu tenho dois buttons. O que eu fiz aqui nesses dois buttons? Coloquei imagens. Então, como que eu faço isso? Olha, eu venho aqui no button. Ele não tem texto, né? Então, eu tenho aqui uma propriedade image. Aqui eu vou no import. Eu selecionei aqui imagens que já estavam na minha máquina local, tá vendo? Ó? Tenho aqui, ó. Baixei e no caso ali eu selecionei a imagem, né? Dei um OK. A imagem foi atribuída ao botão, né? Basicamente, eu alterei a cor de fundo dele para branco, que a imagem que eu peguei não era muito adequada. Então aqui, ó, note que o campo txt código, eu coloquei ele, a propriedade enabled, definido como false. Por quê? Porque aqui eu não vou usar, eu não quero que o usuário altere o código nem informe o código, porque aqui na nossa solução, como eu defini o código, o aluno ID como do tipo identity, ele vai ser gerenciado pelo banco de dados. Então, eu só vou exibir esse valor quando necessário. Então, eu já tenho aqui a interface, só falta eu definir agora a nossa classe, né? Que é alunos DAO. Eu vou aqui em Project, Add Class. Então, aqui, ó, alunos DAO. Aqui eu estou definindo uma classe que eu vou usar para definir a nossa camada de acesso a dados. Eu estou definindo a classe num arquivo, mas eu poderia vir aqui, ó, em File, Add, incluir um novo projeto, né? Chamar o projeto aqui de Class Library, definir ela como DAO, né? Alunos DAO, né? Tá vendo? E aqui eu defini o código que eu iria definir nessa classe. Essa estrutura aqui, ela é mais bem estruturada do que da que eu estou usando, porque eu tenho aqui um outro projeto que eu posso compilar separadamente e acessar a DLL dele em outros projetos. Do jeito que está aqui no nosso exemplo, eu tenho um arquivo que eu estou usando como classe. Se eu quiser reutilizar esse código, eu vou ter que copiar e colar, né? Enquanto que aqui eu tenho uma melhor reutilização. É claro que existe uma estrutura melhor ainda, que eu vou mostrar isso em outras videoaulas. Então aqui eu não vou usar essa arquitetura. Eu vou remover aqui esse projeto, né? Então eu tenho a classe aqui que eu vou utilizar. Essa classe aqui, ó, como eu vou usar o SQL Server, eu vou trabalhar com dois namespaces, né? O System Data e o namespace System Data SQL Client, que é, aqui eu tenho acesso às classes Dataset, Datatable, Data Column, Data Row, e aqui eu tenho acesso às classes dos provedores do SQL Server. Então aqui, ó, só falta eu incluir mais uma, eu vou no meu projeto, vou colocar um new folder que eu vou chamar imagem, e aqui eu vou incluir uma imagem, ó, add, deixa eu vir para cá para você visualizar, né, senão vou colocar add um item existente, e eu vou usar aqui a imagem do meu logotipo. Essa imagem ela está aqui nessa pasta. Então você, se você quiser uma imagem, você localiza a imagem da página lá. Pronto. Está aqui a estrutura do nosso projeto. A imagem que eu vou usar, o arquivo, a classe que eu vou usar como camada de acesso a dado, os formulários, né? Formulário principal e o formulário de manutenção.
Então, basicamente, é isso que eu quero mostrar nessa videoaula. Na próxima videoaula, eu vou realmente entrar na codificação, né? Vou aqui definir primeiro a nossa camada de acesso a dados, que é os códigos, vou definir alguns métodos nessa classe, e depois eu vou definir o código nos formulários que vai acessar através dessa classe os bancos de dados e interagir com as informações. Então, era isso que eu queria mostrar para vocês nessa videoaula. Até a próxima videoaula.